Livro dos Juízes, capítulo 14. Hoje é um culto denominado Oração para a Mocidade. Então, vamos falar um pouco da vida de um homem jovem, né? Um homem que tinha tudo para ser feliz completamente. E vamos falar um pouco da vida de Sansão, né? Então, todos acharam? Vamos lá, vamos ler, diz assim o texto sagrado. 14 primeiro. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai esta, porque ela agrada aos meus, o quê? Olhos. Ela agrada aos meus olhos. Podem sentar. Hoje temos aqui alguns jovens para ouvir a palavra de Deus. Então vamos um pouco falar da vida desse jovem, tá? Que foi chamado por Deus, tá? Então, quem era Sansão? Eu quero falar um pouco sobre o que Sansão perdeu devido ao pecado. O que Sansão perdeu devido ao pecado. E quem era Sansão? Sansão, quando se fala o nome de Sansão, todo mundo pensa num homem muito forte. É isso. E Sansão era forte, ele era robusto, tá? Era um jovem de muita saúde. Até porque Sansão, ele não vivia uma vida de regalia. Ele era um jovem criado sob vigilância. Por quê? Porque desde o seu nascimento, que foi um nascimento milagroso, tá? Podemos dizer que até sobrenatural, porque a sua mãe já era idosa e estéril, tá? Então ela não fecundava, ela não era fértil, tá? E o seu pai, junto com a sua mãe, receberam a visita de um anjo. Claro que esse anjo era Jesus em uma teofania, até porque no Antigo Testamento não tinha ainda Jesus, assim falando fisicamente, mas ele já agia. Quando a Bíblia fala no anjo do Senhor, está se referindo a Jesus, tá? Então é uma referência a Jesus. Então a própria Bíblia também diz que a prova de que era Jesus é que quando o pai de Sansão, Manoá, e a sua mãe perguntam o seu nome, o anjo diz para ele: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Glória a Deus. E aí lá em Isaías 9, verso 6, ele se revela, Isaías, usado pelo Espírito de Deus, ele diz: olha, e o seu nome será maravilhoso. Está lá. Ele lá diz: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí ele diz: maravilhoso. Então a gente vê que já era Jesus atuando de uma maneira teofânica. O que é teofania? É Deus escondido, é Deus em forma
de homem. Ó, Deus em quê? Em forma de homem. Deus aparecendo em forma humana, teofania, Deus escondido. E aí, amados, a gente vê que o anjo ali fez promessa àquele casal, porque eles estavam em obediência, e bom é estar em obediência. Por quê? Quando a gente está em obediência, a gente recebe coisas que jamais a gente imaginaria receber. Sabia? Porque, na verdade, os pais de Sansão jamais imaginaram serem pais, né, de um filho. Mas quando se está na presença do Senhor, quando se faz o querer de Deus, quando se está em santidade, olha, irmão, Deus, Ele sonda o nosso coração, vê o que a gente mais sonha e almeja e nos concede essa graça. Eu quero dizer nesta noite, para você que está aqui, que Deus está sondando o teu coração. E se você estiver em santidade, em obediência, fazendo o querer dEle, da vontade dEle, com certeza pode aguardar, porque o que há de vir virá e não tardará. E tem mais, Ele vai no sobrenatural, Ele vai lá no oculto, no profundo e no escondido. Ele vê aquilo que você até deseja, queria muito, tá? E não tem para você jeito de você conseguir. E aí Ele vai e concede, assim como fez com os pais de Sansão. E aí Ele concede aquele menino, aquela criança. E aí diz o texto que ele diz, o anjo diz, como será a vida daquela criança? Não passará navalha sobre a sua cabeça, ou seja, não cortará o seu cabelo, tá? Ele não beberá, ou seja, ele não vai comer nem beber de nenhum fruto, de nada que procede da vide. Vide quer dizer uva, ou seja, tudo que vier da vide ele não pode comer, para que ele não venha se embriagar, tá? Então ele vai ser um menino que vai ser um nazireu. O que é nazireu? É um homem ou uma pessoa separada para uso exclusivo de Deus, ou seja, nazireu, reservado para Deus, está pronto para ser usado por Deus, tá? E aí a gente vê que Sansão, ele já tinha essa chamada da parte de Deus. E diz a Bíblia que Sansão viveu a sua vida no meio do seu povo, e Sansão foi dado como um libertador. Ele foi dado para ajudar a nação de Deus, o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. E isto ele vinha fazendo, libertando o povo de Deus das mãos dos inimigos, tá? Mas só que Sansão cresceu, e aí veio o que? Veio nele as paixões, jovens, aí veio nele o que? As paixões da mocidade. Ei, jovem, tem alguém aí? Então veio nele as paixões da mocidade. Que paixões são essas? Aquelas que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade, porque paixão é coisa da carne, tá? E a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente é jovem, tá? Até quando ainda é velho, eu já vi pessoas idosas, mulheres idosas que não são casadas ou até são viúvas, e que é uma paixão infeliz, né? E vai para as danceterias, e vai para aquilo, e vai para ali, né? E não estou falando de se alegrar, mas estou falando no sentido de buscar prazeres carnais, né? Isso é paixão, são desejos que surgem na carne, e que se a pessoa não tiver controle, se entrega a ele, e aí termina curtindo os desejos da carne, desagradando a Deus e se entregando ao mundo. Então, veja bem, vê as paixões da carne, vê as paixões da mocidade em Sansão. E Sansão conhecia a palavra, ele conhecia ali a palavra de Deus, porque ele era ensinado dentro dos ensinamentos santos de Deus. Mas Sansão chegou um momento que ele parou de vigiar. Ele parou de vigiar. E aí agora Sansão começa a dar espaço
tá? Que era incircuncisa, que servia a outros deuses, e ele achou ela bonita, achou linda. Tem pessoas que acham que é assim, a pessoa olha para alguém e acha aquela pessoa bela, bonita, e a paixão vem para fazer a pessoa se fixar naquela pessoa, achando que aquela pessoa é a única pessoa do mundo linda e bonita aos seus olhos. E aí está o perigo. Só não tem aquela pessoa, tem muitos, mas aí a pessoa enlouquece de tal maneira que diz: eu quero aquele dali, eu quero aquela dali. Feito, eu vi há pouco tempo, antes de vir para cá hoje, uma reportagem de um jovem que namorava com uma menina, e ele começou a ser muito ciumento com a menina. Era um ciúme terrível, não queria que ela conversasse com as amigas, nem com os amigos, nem que saísse sozinha. Começou a prender ela, começou a cobrar dela, aí ela se sentiu muito impressionada, aí ela disse: quer mais não, acabou. Quando ela acabou, ele achou que ela estava lhe traindo, e aí ele tramou matar ela, e matou ela, matou e está fugindo, tá? Então você veja o que a paixão pode fazer, tá? Quando a pessoa tem que entender que se A não quis a pessoa pode partir para B, tá? Eu me lembro de um caso de uma jovem que ela chegou, uma jovem santa de Deus, e ela tão bem instruída, e chegou um camarada de fora com muita lábia. O camarada, ele era tão espiritual que quem olhasse para ele dizia: é Deus puro. Uma vez eu liguei para a casa do meu tio, ele estava lá, e quando ele atendeu, ele disse: alô. Aí eu disse: alô, quem fala? Ele disse: por favor. Ele dizia no meu telefone: por favor, feche os teus olhos que eu vou fazer uma oração por ti. Eu estava no mundo, né? Aí eu recebi a oração dele, né? O cara era coisa de chamar atenção mesmo, tá? E meu tio nunca emprestou o carro dele para ninguém, mas para esse cara ele emprestou. O cara era demais, cristão ali, crente, e eu era do mundo ainda. E ele conseguiu a menina mais desejada daquele local onde eu morava, trabalhadora, fiel a Deus ali. Ele conseguiu, e ela se deixou levar pela emoção. Ela não perguntou a Deus, infelizmente ela não perguntou a Deus. E é o que aconteceu, eles casaram. Foi lindo o casamento, coisa linda, irmão. Nos primeiros 4 dias, uma vez, dali por diante, ele começou a prender ela dentro de casa. Ele saía e trancava ela dentro de casa, e ela não tinha que sair para canto nenhum. E depois a família deu conta que ela estava fazendo falta, aquele negócio, eles iam para o trabalho, não ia para canto nenhum, e aí foram atrás para saber o que aconteceu. Chega lá e encontraram ela trancada dentro de casa, lá, passando por necessidade, e foram lá, soltaram ela, trouxeram para casa, e ela começou a contar o que ele já estava fazendo com ela em tão pouco tempo. Veja bem, então temos que estar ligados, ou seja, você jovem tem que estar ligado no céu, tem que perguntar a Deus. Não se deixe levar pela paixão, pela emoção, pela beleza. Ai, como os olhos dele é lindo, ai, que olho lindo. O olho não vai te dar de comer, entende bem, tá? Porque quando chegar na hora que faltar feijão, arroz, macarrão, carne, a conta de luz chegar, a conta de água chegar, que você dizer: amor, e o negócio está estreito, ele faz: amor, olha para os meus olhos. Olha para os meus olhos, amor. Não é os olhos que você era apaixonada? Já tem outra que olha o camarada: olha, o camarada é, ó, saradão, olha, eita, ó, ela puxa, ele é demais. E o corpo dele, irmãos, quem gosta de carne é açougue, e quem só se alimenta de carne é leão, tá? Você não é leão nem açougue, você é ovelha santa de Deus, santo de Deus. Entenda, jovem? Então, amados, eu quero dizer que Sansão, ele se deixou levar pela emoção. E aí, ó o que aconteceu. Primeira coisa que aconteceu com Sansão: Sansão perdeu a confiança de seus pais.
mas se seus pais são fiéis, são honestos, são pessoas dignas, que cuidam de você, tá? Que são conscientes, então você deve obedecê-los e segui-los, tá? E atender a sua voz, porque é de Deus, certo? A própria Bíblia diz que, diz para que os filhos honrem seus pais e sua mãe, para que, a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se lhe acrescente os dias de vida na terra. Então, é o primeiro mandamento com promessa, é honrar o pai e a mãe, tá? Então, a Bíblia diz que quando honra-se o pai e a mãe, os dias de vida é acrescentado na terra, quer dizer que você vai ter mais vida. Quando fala vida, está falando de prosperidade, tá? Está falando de paz, de alegria, de livramento, de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Então, amados, devemos ter esse cuidado, viu, jovem? Então, amados, vamos lá. Ele perdeu a confiança de seus pais. 14:3, veja o que ele diz aqui. Vamos lá? Damaris, vamos abrir a Bíblia, todo mundo? Vamos abrir a Bíblia? Vamos trocar a Bíblia pela revista? Vamos lá? Vamos? 14:3. Diz assim o texto sagrado: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então veja bem, a mãe deu conselho a ele, como quem diz assim: meu filho, essa mulher, ela não é de Deus, ela não vai te fazer bem, ela vai te destruir, ela não é do agrado de Deus, tá? Ela vai sair dessa. No meio do nosso povo tem mulheres que são de Deus para você, Deus tem uma preparada para você. Ele disse: não, mãe, eu quero esta. Oi, é triste quando a gente não obedece a nossos pais, tá? E quando eu estou falando de pai aqui, eu não estou falando só no sentido de pais, no sentido genérico não, físico, terreno não, eu estou falando também no sentido de pai celestial. É muito triste, irmão, quando a gente não obedece o nosso pai, que é Deus, porque Deus, ele tem nos dado direções, diretrizes, ele tem nos dado regras, tá? Ele tem nos mostrado como nós devemos andar, como nós devemos agir, mas muitas vezes a gente prefere ir pela nossa visão carnal, pela nossa ótica humana, e aí a gente vai se desviando do querer, da vontade do nosso Pai celestial, que é Deus. E aí o que acontece? O que aconteceu com Sansão? Porque aqui dá uma visão espiritual e uma visão física, material para essa geração de hoje. Então, amado, entende bem que se você continuar indo pela emoção, eu ou você, qualquer um de nós, se formos pela emoção, se formos dar lugar ao que a carne está mandando a gente fazer, a gente vai quebrar a cara, a gente vai sofrer prejuízo, vai desagradar o nosso Pai e vamos perder os nossos olhos espirituais, ou seja, vamos ser cegos e vamos perder até o direito de ser feliz na terra que Deus nos prometeu. A própria Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, porque o Deus desse século, quem é ele? Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos
por causa de ele, muito rico, e o seu filho não lhe obedeceu, preferiu se casar com alguém que não era do agrado da família. Então o que o pai fez? O pai desertou ele, ou seja, riscou ele do testamento, tirou todo o direito que ele tinha e deixou ele, como se não fosse seu filho, tá? E às vezes acontece isso também no mundo que nós estamos vivendo, tá? No mundo espiritual, a própria pessoa se deserta de Deus, porque Deus não deserta ninguém, tá? Deus não abandona ninguém. As pessoas que abandonam Deus, Deus está sempre no mesmo lugar. Quem muda somos nós, Deus não muda não, tá? Então, amados, veja bem, perdeu a confiança. Então é muito bom quando a gente honra nossos pais, quando nós somos dignos da confiança dele, porque o pai se alegra. Tem coisa melhor, irmão, do que um filho obediente. É muito bom, irmão. Você se sente seguro, você sente alegria, confiança nele. Meu filho é uma bênção, o que ele te pede você dá. É muito gratificante para nós que somos pais. Ele perdeu também, olha, Sansão perdeu também o autodomínio. Vamos ver 16:1 aqui no mesmo livro. 16:1 diz assim: e foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Aqui ele já virou prostituta, ele já estava dando lugar à carne completamente, porque a primeira ele ainda pediu para a mãe buscar ela para ele se casar com ela. Como ele perdeu ali aquela mulher, ele recorreu a essa daqui e entrou a ela, ou seja, já teve relações com ela, prostituiu-se antes do tempo, tá? Fora da vontade de Deus, além de ser uma mulher do mundo, uma mulher ímpia, uma mulher incircuncisa, adoradora de deuses estranhos, tá? Que não era adoradora do verdadeiro Deus, Yahvé, tá? E ele ainda foi e deu lugar à carne, e ali passou a estar com ela. Ele se prostituiu. Olha que coisa triste. E a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 19, vamos lá ver o que é que diz lá. Na primeira carta aos Coríntios, 6, vou ler para você aqui, diz assim, 6, 18 e 19, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Deu para entender? Que Deus está mandando fugir da prostituição. Vê bem, sabe o que Deus está dizendo aqui para a gente? Para todos nós. Ele está dizendo, olha, tem um texto da Bíblia que diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de... Deus manda você resistir ao diabo, mas a prostituição ele manda você fugir. Dá para tu? Sabe por que ele manda você fugir? Porque eu e você não tem condição de encarar uma tentação voltada para a prostituição. A gente tem que fugir. E tem alguém aqui nessa noite que está sendo tentado nessa área, e Deus está dizendo, foge. Essa é a receita. Deus está dizendo, foge, foge, enquanto é tempo. É isso que ele está dizendo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Por quê? Quando a pessoa se une ao outro, faz parte daquele outro, tá? Se o outro é prostituta, a pessoa também se faz prostituta com ele. Então não tem mais nada a ver com Deus. Então, para que não venha cair, para que não venha se perder, Deus está dizendo nessa noite: foge, foge, foge dessa tentação que tu estás sofrendo. Se ela é ali, vem para cá. Se é lá, passa para cá. Foge, foge, escapa de por tua vida, porque o que está em jogo é a tua salvação, é a tua santidade, é o Espírito Santo que está em você, é a tua vida eterna. Então não vacila, vigia, levanta a cabeça, olha para Deus e foge, escapa de por tua vida enquanto é tempo, diz o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aí tem mais embaixo, olha: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo
Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ao ciúme de Deus, ao ciúme. Ó, Deus mostrando que a gente não é da gente mesmo, que a gente não se pertence, que a gente é dele, tudo que a gente tem é dele, nós somos dele, e vamos prestar conta a ele. Aí ele diz, sabe por quê? Porque porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Ele está dizendo, ei, glorificai a Deus. O texto que aqui diz, glorificai, pois, a Deus no vosso quê? E no vosso quê? Espírito. Ei, glorificar a Deus no corpo. Olha o que eu digo às vezes. Às vezes tem pessoas que na minha igreja eu posso dar uma calcinha apertadinha, eu posso dar um short, tudo bem, lá pode, né? Mas a mesma palavra que é pregada aqui na Assembleia de Deus é pregada lá na tua igreja, você que está nos assistindo. E ele está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui, nessa Bíblia aqui, nessa igreja aqui, e também diz na Bíblia da tua igreja lá, é a mesma Bíblia, que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Aí que entra aquela questão da roupa. Uma mulher coloca uma roupa bem acochadinha e vai andando, se rebolando por ali. Ela passa perto de os homens que não têm temor de Deus. Ele vai dizer glória a Deus? Vai dizer? Vai não. Ele vai dizer aqueles sinônimos que a gente sabe que se diz. Vai dizer aqueles palavrão, olhar para ela e até dar um psiu. Ela não vai ser identificada como uma cristã, como uma serva de Deus, e sim como uma mulher sensual qualquer que está passando e atraindo os olhares dos homens, tá? Do mesmo jeito serve para os homens, que não devemos andar acochadinho, com shortinho curtinho, porque a gente não pode abusar da liberdade que nos foi dada, não. Nós somos santos, nós somos separados para uso exclusivo de Deus, tá? O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, nós temos que zelar por ele. Eu estava visitando o Face um dia desse, uma semana atrás, aí eu vi um jovem evangélico sem camisa e fazendo assim. Eu disse, olha para ele, entregue totalmente. Aí eu fui lá e disse, esse gesto que tu está fazendo aí é um gesto satânico, de invocação a demônios, e esse gesto quer dizer libertinagem, tá? Tu está livre para fazer tudo que quiser, tudo que não presta, e vai vestir a tua roupa, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aí depois ele mandou uma mensagem para mim, desculpa, eu vou tirar. Mandou a resposta para mim, eu vou tirar. Aí tirou lá, tá? Vi outro lá fazendo assim com a língua de fora lá. Olha para aí, cadê Deus aí nessa história? E com a roupa aqui escrito Rolling Stone aqui na frente, e o chapéu assim, vai para aí, é o bicho puro. Aí eu fui lá e disse, vem cá, aí tome, e mandei para lá. Olha, é cão puro, isso, gesto satânico, invocação do demônio, libertinagem, deboche, botando a língua para fora, roupa consagrada a ídolo. Olha, eu estou avisando, eu não estou perdendo nem ganhando nada com isso, eu estou só avisando para o teu bem. Se não quiser aceitar, o problema não é meu, não, é teu, porque eu estou aqui como alguém que sou um atalaia de Deus para ver o mal e avisar. Então, se a pessoa não quer receber, não fui eu que perdi, eu estou livre, livrei o meu. A Bíblia diz que o sangue dessa pessoa não cairá sobre mim, não será cobrado de mim, como o Senhor disse a Ezequiel. Então, temos que ter esse cuidado, tá? Para que a gente não venha perder o autodomínio. Temos que ter domínio de tudo que a gente faz. Não podemos dizer, poxa, é porque foi demais, eu não aguentei não, isso é história. Você pode vencer toda e qualquer tentação, por maior que ela seja. Quando você não aguentar, tiver forte demais, dá uma carreira para bem longe, para que você não venha ter prejuízos. Por que, jovem? Vocês jovens de hoje aqui na igreja, vocês são especial para Deus, vocês são santos, pertencem a Deus, estão separados para uso exclusivo dele. O futuro de vocês é brilhante, vocês serão ricos amanhã, serão prósperos, terão saúde, serão vitoriosos, estarão nos lugares mais altos
gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o nosso próprio corpo, os hormônios, nos prova, nos tenta, fica nos incomodando, mas a gente tem que submeter a nossa carne, a nossa vida ao querer do Senhor. Não é fácil, eu entendo que eu já fui jovem, mas você pode vencer, é só você querer. Lute, lute, lute e lute, que você já venceu em Cristo Jesus. Deus, aleluia. Alguns jovens podem até pensar, mas eu sou muito tentado, eu já sou velho, cabelo branco e sou também, do mesmo jeito que você, cada um da sua forma, daquilo que você mais gostava quando estava no mundo. Então temos que estar ligados. Então, amados, Sansão perdeu o autodomínio, como a gente viu aqui no capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então, vigia, para que a prostituição não venha te vencer, para que você não venha cair, porque, irmão, triste é depois que cai. Para se levantar, misericórdia. Quantos estão amarrados? Pessoas que eu vou pregar o evangelho, que foram evangélicos, se afastaram. Irmão, ore por mim, eu quero, mas não consigo. Diga assim agora, a dizer, eu não consigo. E aí? São amarras, correntes diabólicas, tá? Que para sair dá muito trabalho, porque não depende só de Deus, depende da pessoa. Então vigia para não cair, porque 1 carta aos Coríntios 10:12 diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. 13 diz assim: não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação cuidará o escape. Sempre vai haver uma saída para você escapar da tentação que você está sofrendo. Pode ser prostituição, tá? Pode ser voltado para o lado financeiro, dinheiro. Pode ser voltado para várias áreas. Você que sabe do que você está sendo tentado. Talvez até se desviar, talvez até ir embora daqui, não querer mais saber de Deus, tá? Talvez até renunciar ao seu cargo, talvez até não querer falar com A nem com B, talvez sair da sua casa, ir embora para outro lugar bem distante, morar em outro lugar. Eu não sei do que você está sendo tentado, mas foge dessa tentação, escapa da tua vida, porque Deus é na tua vida, Deus é contigo e Ele quer te livrar. Por isso que você está aqui nesta noite, por isso que você está nos assistindo aí pelo YouTube, é por isso, porque Deus quer te alertar, Deus quer te guardar, quer te proteger, porque todo dia a gente é tentado, todo dia a gente é perseguido, todo dia o maligno cria situação para desviar a gente da presença do Senhor, mas o Senhor chegou primeiro na minha e na tua vida, Ele está aqui para nos proteger. Glória, glória a Deus. Aí, amado, Sansão perdeu o domínio, o autodomínio. O autodomínio. Ele perdeu também a sua condição de nazireu, que quer dizer o quê? Sua santidade. Veja o que diz aqui, 16 e 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesses a ser raspado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Então, Sansão está deixando bem claro aqui para uma mulher o segredo dele. Ele contou os segredos dele para uma mulher prostituta, tá? É como você fazer amizade com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Conheço um crente que tem mais amizade com ímpio do que com o próprio irmão da igreja. Às vezes o irmão da igreja, eu não vou com a cara do irmão da minha igreja, aquele irmão não gosta dele porque ele fala demais. O outro fala assim: ela é toda metida, ele é todo cheio de coisa, ela é toda assim, assim, assim. Agora com o ímpio, ali é gente boa, é gente legal, ali vai na casa dele, conversa, senta. E aí, meu irmão, tá certo isso? Tá certo isso? Vamos ver lá o que diz lá na primeira carta do apóstolo João. Vamos para lá.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ele está falando do mundo aqui, não é globo terrestre, mas sim o comportamento, o sistema desse mundo, dessa terra, as pessoas, o comportamento, tá? Ele está dizendo isso aí. Não ameis as coisas que te oferecem, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Ele diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a desejo da carne. Tem mais aqui assim, ó, a desejo da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, porque os olhos é atraído. A Bíblia diz que os olhos nunca se cansam de olhar, de ver, tá certo? Então, teus olhos sempre vai ver, sempre vai olhar. Mas o fato de você ver não quer dizer que você pecou. O negócio é desviar o olhar, é se afastar. Aí mais aqui assim, ó, a concupiscência dos olhos. Aí tem mais assim, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Soberba, o senhor quer porque quer, não aceita conselho, é orgulhoso. Soberba da vida, é soberba. Aí tem mais aqui assim, ó, o verso 17. E o mundo passa, e a sua o quê? Concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Permanece para sempre. Então, amados, pensa direitinho. Não vale a pena, tá? Se entregar às coisas do mundo. Não vale a pena aderir às coisas do mundo. Estou terminando. Ainda aqui, ele perdeu a força divina. 16 e 19. Olha o que é que diz. Ele diz assim, então ele o fez dormir. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua o quê? Força. Certo? Se juntou com quem não devia, contou os segredos, e aí é aquele tipo da coisa, vem pra cá, irmão. Aí, olha, vem cá, irmão, vamos ver isso aqui? Piadinha boa aqui. Não, rapaz, eu não posso escutar isso aí não. Mas que é isso, irmão? Não tem nada não. Isso é besteira. Olha, irmão, tem tanta gente no inferno porque não tem nada não. Tem tanta gente no inferno porque isso é besteira. Tem um bocado lá. Você vai ver tudinho, tá? Então, não vai nessa não. Você conta seu segredo para os outros, aí os outros conversam com você para tentar desviar. Então, ele perdeu o quê? A sua força divina. A gente se junta com pessoas que não devem, aí termina perdendo a força. Ou seja, o Espírito Santo ele vai se entristecer. Ele vai se entristecer porque a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, tá? E lá em Efésios 4, 29, 28, 29, 30 lá diz assim, não entristecer o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Lá no 29 ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja para edificar, para promover o crescimento daqueles que a ouvem. Então, amados, pensa direitinho, cuidado com quem você está se juntando, cuidado com o que você está conversando, cuidado com onde você está andando, cuidado onde você está sentando para conversar. Lembra do Salmo 1, guarda ele no teu coração. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Pensa direitinho. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pensa direitinho, tem cuidado, pensa no Salmo 1 e tu vai ser próspero em tudo que tu fizer, porque o próprio Salmo diz que a pessoa que age assim, que medita na palavra de Deus dia e noite, ela é como uma árvore plantada junto à ribeira de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. Pensa direitinho. Quer ser próspero? Quer ser feliz? Quer ter vitória? Obedece, faz a vontade do Senhor, serve a Ele com intensidade, com firmeza, com constância, com perseverança, e tu vai ver que Ele é fiel na tua vida. Glória a Deus. Então, amados, eu vou terminar por aqui, vou só concluir aqui, tá? Tem mais coisas, mas eu não posso mais adiante, a hora da prudência. Então entenda bem, que por ter desobedecido e seguido os seus olhos, ter desejado que os seus olhos viram e não vigiou, Sansão perdeu o quê? Os seus olhos. Tem os olhos arrancados. Tem os olhos arrancados, porque ele usou os olhos
escarnecido, desprezado, humilhado, porque esse é o pago de quem trai a Deus, de quem desobedece a Deus, vira o nada. O Senhor disse: olha, se o sol se tornar insípido, para que serve? Para mais nada, a não ser para ser o quê? Pisado pelos homens. Então o crente, quando ele se torna insosso, quando ele não tem sabor mais, quando ele não dá mais sabor, quando ele é uma pessoa sem compromisso, ele se torna o quê? Escárnio, espetáculo para o mundo. Passa a ser pisado. Ó, crente sem vergonha. Peraí, crente safado. Vai de crente paraguaio. Opa, tem que vergonha na cara. Opa, ali, ó. O pessoal pisa, maltrata, escarnece. Mas nós estamos aqui nesta noite para aprender da parte do Senhor. Sansão foi preso, mas ele ficou lá trabalhando. Sabe o que aconteceu? Ei, Sil, o cabelo de Sansão começou a crescer e ninguém percebeu. Na medida que o cabelo crescia, ele estava trabalhando e os filisteus vacilaram, deixaram. Aí, ó, cresceu, a força chegou, ele se voltou para Deus, pediu perdão dos seus erros e ficou tranquilo na Deus. Quando levaram ele para escarnecer dele lá no templo de Dagon, aí, ó, ele pediu para que o menino guiasse ele até a coluna principal. E ali, quando botaram ele na coluna principal, ele firmou a mão do lado, a mão do outro, todo mundo, coitado dele, achava que ele já estava no pecado. Só que ele já tinha se reconciliado com Deus e pedido a Deus mais uma oportunidade para destruir os inimigos de Deus, e Deus lhe concedeu. Eita! Aí agora ele, ó, vai lá, quando o filisteu pensava que ele estava só fazendo H, aí as colunas começou a romper, aí agora é tarde, ele todo empurrou, aí desabou o tempo completo, e diz a Bíblia que Sansão matou mais homens na sua morte que em toda a sua vida. Então isso é o que? Sinônimo, Sansão é um tipo de Cristo. Cristo derrotou mais demônios na sua morte do que em toda a sua vida. Se lembra que quando Jesus morreu, lá em Colossenses 2,15, lá, diz que ele, ó, despojou o inimigo, envergonhou o inferno e nos salvou para a glória de Deus. Amém, igreja? Então fiquemos de pé e agradecemos a Deus por esse dia que o Senhor